Olá, crianças, bom dia! Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre o desafio da tolerância. A cultura brasileira é formada por meios do diálogo entre as culturas dos diferentes povos que vivem em nosso país. A história que vocês ouviram na aula passada sobre o Bumba Meu Boi é um exemplo disso. O resultado desse diálogo cultural pode ser visto nas diferenças físicas entre as pessoas, nas vestimentas, nos costumes e nas tradições, nas festas folclóricas, nos hábitos alimentares, nos rituais e práticas religiosas e também na música e na dança. Muitos de vocês devem se perguntar o que é tolerância, o que significa, essa palavra. Como seres humanos, somos todos iguais e temos todos os mesmos direitos. Então, ao mesmo tempo, somos diferentes nas características físicas, culturais, sociais, econômicas. Nosso grande compromisso é aceitar e respeitar essa diversidade, ou seja, praticar a tolerância. Então, tolerar é compreender e aceitar que cada pessoa é diferente na aparência, no modo de ser, de viver, na cultura e nos gostos, mas que todos são iguais em direitos. 5 passos para a tolerância. Primeiro de tudo, você deve ser um bom ouvinte, aprender a ouvir as pessoas, respeitar opiniões diferentes, respeitar a opinião que diverge, que diferencia da sua, exercitar a paciência, ser autocrítico, ou seja, você analisar também as suas ações e colocar-se no lugar do outro. É muito importante você aprender a colocar-se no lugar do outro, você ver que uma pessoa está passando por uma situação que você também poderia passar. Então, onde é que eu devo exercitar essa minha tolerância? Na família, no trabalho, com relação a barulho, com os amigos, com os inimigos, com as provocações, comigo mesmo, Quando eu digo consigo, significa comigo, no trânsito, e principalmente respeitar as diferenças. É a partir daí que eu consigo exercer a tolerância. Você já ouviu falar de atitudes de violência causadas pela intolerância, pela não aceitação das diferenças? Muitos conflitos entre pessoas ou grupos têm origem em forma de discriminação e intolerância, como é possível vocês observarem aí nas imagens. Essas são situações de intolerância que infelizmente ainda é muito comum, não só na sociedade, como também em nossas escolas. O desenvolvimento de atitudes tolerantes e de respeito à diversidade relaciona-se com a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, ou seja, a empatia. Ele também depende da garantia do direito à educação, à igualdade de oportunidades e à participação de todos na sociedade. A educação é o meio mais eficaz de prevenir a intolerância. A primeira etapa da educação para a tolerância consiste em ensinar aos indivíduos quais são os seus direitos e sua liberdade, a fim de assegurar seu respeito e de incentivar a vontade de proteger os direitos e liberdade dos outros. Aprender a ser tolerante é tão importante que na década de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, aprovou a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Nesse documento, afirma-se que a tolerância é uma condição necessária para a efetivação dos direitos humanos. Então, no dia 16 de novembro é o dia que nós comemoramos o Dia Internacional da Tolerância. Direito à liberdade religiosa. Entre os princípios da Constituição Federal e da Declaração dos Direitos Humanos estão a liberdade e a igualdade. Qualquer forma de intolerância fere esses princípios. Existem muitas formas de intolerância, entre elas a religiosa. A intolerância religiosa é manifestada quando não se aceitam as crenças ou a religião do outro. Muitos chegam a tentar impedir a prática de certas tradições religiosas e discriminam seus adeptos. Mas o que é religião? A religião é um conjunto de crenças sobre um plano espiritual e divino.
bem como sobre o papel dos seres vivos na Terra, que é aceito e praticado por um grupo. Cada religião tem regras e valores que devem ser seguidos por seus adeptos. Então, cada um pensa de um jeito, acredita no que quiser, mas todos devem ser respeitados. E para isso é preciso que a educação seja laica, ou seja, que a educação não tenha nenhum tipo de religião. Quando a gente fala que o Estado é laico, é porque ele não escolhe nenhuma religião, né? Pelo contrário, respeitam todas as religiões. Então, a intolerância religiosa é isso, é não respeitar as religiões. Então, vamos finalizar a nossa aula de hoje com uma frase de Malala, que diz assim: a diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Então, agora é hora de exercitar o que você aprendeu na aula de história de hoje sobre o desafio da tolerância. Bons estudos!